Beleza, galera? É, Hoje eu faria uma live pelo YouTube, só que como eu me atrasei aqui fazendo outras coisas e já está muito tarde, já são 9h27, então eu vou fazer o seguinte: eu vou gravar aqui a aula, que não, na verdade, é resoluções de questões, tá bom? Então nós vamos comentar algumas questões aqui, como de costume, né, as 10 questões que eu preparo para ir comentando. Então vamos lá, né? Vamos iniciar e faz de conta que é uma que fica como para a gente dar continuidade ao nosso cronograma, para não perdermos o foco, ok? Então é o seguinte, o assunto é seleção de pessoal e também sobre treinamento e desenvolvimento, né? Nas próximas aulas aí, eu vou só dar uma olhada aqui quais serão os próximos assuntos e também a data. Deixa eu ver aqui, só um instante. Vamos lá. Aí eu dou início aqui. Tá aqui. Então, hoje é seleção de pessoal, treinamento de pessoal e aperfeiçoamento de pessoal. Lá no dia 22/10, nós vamos estudar administração de materiais, ou vamos administração de patrimônio e gestão de estoque. Ok? Vamos fazer questões, resolver questões com base nesses temas aí. Hoje é seleção de pessoal, treinamento e desenvolvimento. Então vamos lá. A primeira questão, ela diz o seguinte: é uma questão de certo ou errado, né? É uma questão do CESP. Diz o seguinte: a respeito da seleção de pessoal, julgue os itens subsequentes. A seleção de pessoal é um processo de comparação entre os critérios da organização e o perfil das características dos candidatos. Certo, né, pessoal? Eu vou colocar aqui em verde. Corretíssimo. Porque você tem, ó, depois do que você faz o recrutamento, você vai fazer uma comparação entre os critérios do cargo, da organização, o que a organização exige, o que o cargo exige, e o perfil do candidato que foi recrutado. Beleza? O recrutamento tenha em mente que o recrutamento é você chamar o candidato para a vaga. Quando você chama, você vai ter que fazer a seleção daqueles que vieram até você. Nessa seleção, você vai usar vários critérios. Então, esses critérios vão te ajudar a definir qual é o candidato mais adequado à vaga em questão. Beleza? Então, é uma questão aí e o nosso gabarito é certo. Bem tranquilo, né, pessoal? Esse assunto é tranquilo. Tem algumas peculiaridades, como, por exemplo, os tipos de técnicas de recrutamento, os tipos de técnicas de entrevista que podem ser utilizadas. Tem os nomes, diretiva, entrevista com roteiro aberto e tudo mais. Então, tem vários outros parâmetros que devem ser analisados. Mas aqui, a gente, para essa prova, eu acredito que a banca vai cobrar mesmo algo bem razoável e tranquilo mesmo, né? Até porque é nível médio, né, pessoal? A gente não está fazendo uma prova aqui específica para RH. É apenas para entender o que é uma coisa e o que é outra, o que é recrutamento e o que é seleção. Ok? Então vamos passar para a segunda. Segunda questão diz o seguinte: a respeito da seleção de pessoal, julgue os itens subsequentes. Preparar as pessoas para executar as tarefas do cargo e motivá-las para o exercício desse cargo são os principais objetivos da seleção de pessoal. Errado, né, pessoal? O nosso gabarito é errado. Por quê? Quem prepara pessoas para para execução das atividades é o treinamento, né? Aqui, na verdade, é uma definição do que é treinamento. Fizeram aí essa confusão entre os termos. Não tem nada a ver com
Seleção de pessoal, isso aqui. Seleção de pessoal é você selecionar um candidato para uma vaga. O treinamento é isso, você vai treinar o cara para ele desempenhar da melhor forma possível as suas atividades dentro do cargo, ok? Então, gabarito errado. Questão 2. Questão 3 diz o seguinte: no que concerne à seleção de pessoal, é correto afirmar. O que é correto afirmar? No que concerne ao quê? A seleção de pessoal. Vejamos. A seleção de pessoal é o início do processo seletivo? Não, né, pessoal? O início do processo seletivo é o recrutamento. Você chama o pessoal para a vaga. Então, isso aqui está incorreto. Ok? B. As organizações buscam atrair pessoas com características que sejam coerentes com os propósitos organizacionais. Isso aqui é verdade, mas atrair diz respeito ao quê? Recrutamento, mais uma vez. Por isso que fica incorreto aqui, porque nós queremos algo correto em relação à seleção de pessoal. C. O processo seletivo inclui triagem, atração de candidatos. Olha de novo o recrutamento aqui. Recrutamento, mais uma vez aparece aqui. Isso invalida a questão. E por fim, né, por eliminação, nós ficamos com essa última, a D, que é o nosso gabarito, que diz o seguinte: o processo seletivo é um conjunto de dados e informações sobre o candidato. Ok. O processo seletivo é um conjunto de dados e informações sobre o candidato. Perfeito. Opa, só um instante. O processo seletivo é um conjunto de dados e informações sobre o candidato. Tem a E aqui ainda, né, pessoal? Então, essa aqui está incorreta, tá bom? Porque, observe, se deve escolher pessoas que atendam aos critérios estabelecidos pela organização. Isso aqui é seleção, né? É o nosso gabarito. Então, não, eu achei que eu tinha eliminado todas, né? E ficado com essa aqui. Deixa eu reavaliar essa novamente e encontrar aqui o erro. Ó, o processo seletivo é um conjunto de dados e informações sobre o candidato. Um conjunto de dados e informações. O processo seletivo é um processo de selecionar o melhor candidato para a vaga pretendida. O processo de seleção, que usa um conjunto de dados e informações sobre o candidato. E isso acontece aqui também, isso aqui é num sentido geral, que envolve. Sinceramente, pessoal, eu não posso dizer que o processo seletivo é um conjunto de dados e informações sobre o candidato porque fica incompleto. Porque é o seguinte, nós temos que confrontar esse conjunto de dados, informações sobre o candidato, mas também temos que apresentar as informações e os requisitos do próprio cargo. É uma coisa complementa a outra. O processo seletivo ele não acontece só com base nas informações do candidato. Esse candidato tem que atender aos critérios da organização. Por isso essa questão fica incorreta, ok? Em um primeiro momento você acha que a questão está correta, mas na verdade ela está incompleta, certo? Então nós ficamos com o nosso gabarito que é a E.
Vamos lá, questão número 4. A respeito dos conceitos de recrutamento e seleção do pessoal, tem-se que recrutamento é voltado à busca dos candidatos mais aptos para uma vaga aberta, pode ser externo e interno. Perfeito, é exatamente isso. O recrutamento ele acontece tanto internamente quanto externamente, certo? Internamente é quando você pode promover os seus próprios colaboradores, e externo é quando você vai buscar no mercado, ok? Tendo esse conceito bem claro, a gente vai aqui fazendo a eliminação das demais alternativas, porque seleção consiste, vamos lá, seleção consiste na escolha de um candidato para uma vaga disponível na organização, necessariamente entre candidatos integrantes do quadro. Incorreto, né, pessoal? Necessariamente não. Você pode selecionar gente de fora da organização. Você pode recrutar, chamar essas pessoas e selecioná-las. Então aqui invalida a alternativa, essa parte aqui. A progressão funcional do empregado na estrutura da organização dá-se mediante recrutamento. Errado, né, pessoal? Dá-se mediante, vamos dizer aqui, mediante avaliação de desempenho. Você tem aí o quê? Uma progressão funcional. Você vai fazer esse funcionário, esse colaborador, ascender dentro da organização. E isso é por meio de avaliação de desempenho. Tá bom? Então, não tem a ver com o que está dizendo aqui na alternativa, que é por meio do recrutamento. Então, está errado. A organização pode optar para o preenchimento de uma vaga aberta por um processo externo mediante recrutamento ou interno mediante seleção. Não, né, pessoal? Tanto o recrutamento ele é externo e interno. Ele pode ser, como está dito aqui na alternativa A. Não é o recrutamento interno, que é recrutamento com o pessoal interno, e externo, que é seleção. Não. Na verdade, o recrutamento pode ser para recrutar o pessoal internamente ou externamente. E a seleção é a escolha desse pessoal que foi recrutado. Tá bom? Então, isso aqui, essa alternativa também está incorreta. E, por fim, recrutamento e seleção correspondem, do ponto de vista material, à mesma atividade. Errado. Uma coisa é recrutar, é chamar. Outra coisa é selecionar. Questão 5. Acerca do recrutamento e seleção de pessoal para as organizações, analise as afirmativas abaixo e assinala a alternativa correta. O recrutamento interno funciona através de oferta de promoções e de transferência. Vamos lá, ela quer o que aqui? O examinador quer o que? Assinala a alternativa correta, certo? Então diz aqui no primeiro, ó, o recrutamento interno, que é aquele que acontece entre os funcionários, funciona através da oferta de promoções e transferência. Positivo, correto. O recrutamento, ponto 2 aqui, ó. O recrutamento é uma atividade de escolha e de decisão. Não, pessoal, o recrutamento é apenas para chamar. A atividade de decisão é a seleção, ok? Então aqui está incorreto. E a 3, vamos ver. A seleção é uma atividade de atração, divulgação e comunicação. Negativo, né, pessoal? A atividade de atração é o recrutamento. Tendo esse conceito em mente, fica muito simples, né? Então, nosso gabarito é somente A1 está correto. Ok? Sobre o treinamento agora. Agora vamos fazer 4 questões. 4 ou 5 questões. 5 questões, né? 6 a 7, a 8, a 9 e a 10. Sobre treinamentos.
Lembra que nosso tema hoje é sobre seleção de pessoal, treinamento e desenvolvimento? Então, nós vamos agora responder questões sobre o treinamento. Então, vamos lá. Treinamento de pessoal é recomendado em várias situações organizacionais. Sobre as recomendações do treinamento, assinale a alternativa que não está correta. Então, nós vamos investigar aquela alternativa que não está correta. Aquela que eu marcaria em vermelho sobre o treinamento, certo? Então, essa será o nosso gabarito. Vamos lá. Quando se deseja suprir uma carência de conhecimento? Correto, por quê? O treinamento de pessoal é recomendável em várias situações organizacionais. Então, quando se deseja suprir uma carência de conhecimento, nós temos que executar treinamentos. Beleza, então essa ainda não é o nosso gabarito, porque ela está correta. Nós queremos aqui não está correta. B. Quando o funcionário evidencia problemas no exercício de uma nova atividade. Então, o funcionário está evidenciando problema, ele não está conseguindo desenvolver suas atividades, então ele requer treinamento. Beleza? Então, para o treinamento, para situações em que o treinamento é recomendável, nós temos essa situação também. Ok? C. Quando o funcionário evidencia problemas de desempenho também, né? O desempenho dele está baixo, não está conseguindo alcançar metas, não está sendo produtivo, então ele pode ser treinado também. Então essa está correta, mas ainda não é o nosso gabarito. Quando o funcionário necessita de habilidade para uso de nova tecnologia. Então chegou uma nova tecnologia na empresa, ou então ele tem que se adequar àquela nova tecnologia, então ele precisa ser treinado. Positivo. Por eliminação, nós ficamos com a E, ok? Agora é a E mesmo, né? Quando o funcionário apresenta dificuldades relacionadas às questões com a chefia. Que questão de ordem de liderança, ou que envolva problemas pessoais. Aqui, a grosso modo, nós podemos dizer que, dependendo do tipo, né, de dificuldade com a chefia, se for por problemas pessoais, é algo entre o indivíduo lá, o colaborador, e a chefia. É com treinamento que eu vou resolver isso. Gestão de conflito, talvez. Entendeu? Se fosse, por exemplo, uma dificuldade entre um colaborador e uma chefia de ordem de liderança, então quem precisaria receber o treinamento? Ficaria ambíguo, né? Quem é o causador do conflito? Chefia que não está sabendo liderar? Em função dessas dúvidas, eu prefiro acreditar que é um problema de ordem pessoal, um problema, uma questão que não se enquadra no treinamento, mas que pode ser moldado e sair com desenvolvimento no futuro, a longo prazo, certo? Tem essa questão também, porque você vai ver que o treinamento e o desenvolvimento são duas coisas diferentes. Treinamento é a curto prazo, é uma habilidade nova, um conhecimento novo, é algo que necessita para um momento, um uso de uma tecnologia, tudo isso aqui que foi falado. Já o desenvolvimento é algo já a longo prazo, é algo para longo prazo. É algo que você vai desenvolver com base em carreira, com base na carreira do indivíduo, né? Na gestão de carreira, no plano de cargos e salários. O desenvolvimento do indivíduo ele vai ser moldado mediante tudo isso, mediante um treinamento constante, mediante agregação de novas competências e tudo que faça ele ser um profissional melhor. Mas pense nisso como sendo algo de longo prazo, a longo prazo, ok? Então, diante dessas considerações prévias, o nosso gabarito aí é a E, beleza? Então, vamos lá.
Questão 7. Mesmo com o advento da internet, as atividades de treinamento de pessoal devem ser realizadas presencialmente, com a utilização de livros e apostilas em papel. Observe que isso não é regra. Pelo menos não deve ser regra. Realizadas presencialmente. Por quê, né? Se eu posso treinar utilizando mídias digitais de forma EAD, existem cursos de graduação, pós-graduação feitos totalmente pela internet. Então, como é que eu vou pressupor, ou como é que eu vou afirmar que eu não posso treinar um indivíduo por meio do EAD, por exemplo, sem o uso de nenhum tipo sem o uso de aulas presenciais? Eu não posso afirmar isso. Então, isso aqui está incorreto, né, pessoal? Pela lógica, está incorreto. Passando para 8. Perdoe aí o barulho do cachorro, que ele agora resolveu dar o show dele, né? Costumeiramente, ele faz isso sempre que eu estou gravando uma aula, ou então fazendo alguma coisa aqui na internet que ele resolve me atrapalhar, mas tudo bem, faz parte. E eu não vou fazer corte nenhum, né, nessa mídia aqui, até porque o meu objetivo aqui é ganhar tempo, ajudar vocês a enxergar a forma como eu enxerguei a resolução dessas questões e que a gente possa compartilhar esse conhecimento a si mesmo, de forma bem espontânea, tá bom? Vamos lá. Questão 8. No ciclo PDCA, voltado para a gestão da qualidade dos serviços públicos, a educação e o treinamento de pessoal para a implementação daquilo que foi traçado ocorre em que fase? Olha, aqui é uma questão que envolve o ciclo PDCA, Plan do Check Act, né? Que é um método de análise e solução de problema, um método de melhoramento de processo, pode ser também. E você tem as fases e ele quer saber como você pode agregar a fase de treinamento de pessoal dentro desse ciclo, ou seja, onde fica o treinamento pessoal dentro do ciclo PDCA. Entenda o ciclo PDCA como um processo. Você tem execução, você tem planejamento, então. Onde é que fica o treinamento de pessoal? Aí você vai para as alternativas. Na fase de execução. Que fase é essa? Esse é o nosso gabarito. É aquela fase em que você já tem planejado, né? Vamos lá. Planejamento, P. Aí você tem o planejamento, certo? Você tem a execução. Nessa fase, você vai executar o que você planejou. Dessa forma, a implementação do que foi planejado ocorre nessa fase. Então, o treinamento de pessoal é importante nessa fase. Porque, voltado para a gestão da qualidade do serviço público, a educação e o treinamento de pessoal para a implementação daquilo que foi traçado ocorre na fase de planejamento. Você planeja e executa. Então, ali você tem que alinhar os propósitos. Certo? Check é você fazer análise, comparação, você medir. Act é você criar ações corretivas. Plan é você planejar. Então, só cabe mesmo na execução, o treinamento, porque você vai treinar o pessoal para que eles possam executar da melhor forma possível. Aí tem aqui, em todas as fases simultaneamente. Não, né? Não poderia ser essa. Ok? Então, nós ficamos aí no nosso gabarito com a A. Questão 9. Faltam apenas duas. Vamos lá. A capacitação deve contribuir para o desenvolvimento e a atualização profissional do servidor, alinhada com as demandas institucionais de órgãos e entidades federais. Todas as alternativas abaixo mostram métodos de capacitação, exceto uma, assinale. Então, nós temos aqui, todas as alternativas, elas são o quê? Métodos de capacitação. Exceto uma, menos uma, né?
Todas são, menos essa. Qual não é um método de capacitação? Cursos e seminários é um método? Sim, né? São métodos de capacitação. Rotação de cargos? Sim, né, pessoal? Porque você pega aquele teu colaborador, faz ele passar de um setor para o outro, para que ele entenda como o setor funciona. Então, você está capacitando ele a trabalhar eventualmente em um desses setores, ok? Balancete Scorecard? Não. Esse é o nosso gabarito. Essa é o exceto e é o nosso gabarito. Por quê? O Balancete Scorecard trata-se de objetivos e indicadores. Você vai utilizar essa ferramenta quando você estiver fazendo um planejamento estratégico. Ela aparece muito no planejamento estratégico, ok? O Balanced Scorecard não tem nada a ver com métodos de capacitação. Muito embora você pode criar seminários, cursos para capacitar o seu pessoal a utilizar o Balanced Scorecard, ok? Então, sabendo que esse é o nosso gabarito, nós vamos dizer que as universidades corporativas, estudo de caso também são dois métodos de capacitação, beleza? Vou colocar um sim aqui só para ficar fechadinho, tranquilo. Então é isso. Por fim, para finalizarmos aqui, fecharmos com chave de ouro essa nossa aula de resolução de questões, nós concluímos aí com a diferença entre treinamento e desenvolvimento, ok? Já para fechar mesmo, deixar bem redondinho, porque o nosso conteúdo aqui, nosso tema que geral que estamos estudando, seleção do pessoal, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, né? Então, o treinamento é uma coisa, o desenvolvimento é outra. Então, vamos lá, vamos analisar cada uma das alternativas. Em uma empresa competitiva, é necessário considerar os diferentes níveis de aprendizagem para capacitar o ser humano para o trabalho. Diante disso, é possível afirmar que há diferenças entre treinamento e desenvolvimento. Há diferenças entre treinamento e desenvolvimento, são muitas. Então vamos lá. O treinamento é um processo sistemático para aquisição de habilidades, perfeito. Enquanto o desenvolvimento inclui o treinamento, sim, carreira e a correção de falhas. É o nosso gabarito, pessoal. Quando você tem o treinamento e o desenvolvimento é algo mais abrangente. Então, nós podemos dizer que o treinamento está contido dentro do desenvolvimento, mas vamos analisar o porquê as outras questões não estão corretas, certo? O treinamento é um processo de aperfeiçoamento de longo prazo. Errado, né, pessoal? É de curto prazo. Treinamento é curto prazo, desenvolvimento é longo prazo. Então, ele foi invertido aqui os conceitos. Aqui que é longo prazo, desenvolvimento. Treinamento a longo prazo. C. O treinamento visa preparar os colaboradores para o futuro da organização. É errado, né, pessoal? Para as atividades funcionais ou práticas de curto prazo. O que mais que eu posso dizer? Treinamento. Outras coisas, né? Então, o que prepara para o futuro é o desenvolvimento, certo? O desenvolvimento que visa o futuro. Ok, pessoal? Então, eu inverter os conceitos mais uma vez aqui, mas é bom para a gente entender o que cada coisa significa. O treinamento é realizado com membros do chão de fábrica, enquanto o desenvolvimento é realizado por membros da alta cúpula da empresa. Negativo, né, pessoal? Você pode treinar o alto escalão da empresa. Chegou uma aquisição, por exemplo, de um novo SIG, Sistema Integrado de Gestão, digamos assim. Ou um sistema de tomada de decisão, para melhorar a tomada de decisão. Um app, um SIG, ou seja lá o que for.
Então, você vai treinar o pessoal para usar aquilo ali. Então, o treinamento é realizado também para a alta gerência, para a média gerência, não só para o pessoal do chão de fábrica, né? Não existe essa discriminação aqui. O desenvolvimento é realizado por membros da alta cúpula. Não, tanto o treinamento quanto o desenvolvimento é para toda a empresa. Pelo menos em tese, deve ser, né? Então isso aqui está totalmente equivocado também. Por fim, o treinamento costuma ocorrer nos primeiros meses do ano, enquanto o desenvolvimento costuma ocorrer no final do ano. Não tem nada a ver, né? Eu posso treinar em qualquer período e o desenvolvimento é algo constante, não é algo específico, né? Ok? Então, assim nós concluímos esse pequeno vídeo aqui de resolução de questões. E se restou ainda algumas dúvidas, deixa aí nos comentários que a gente vai conversando. Eu só peço aqui, acho que foi na questão 3, né? Desculpas em relação a essa questão, porque na verdade, não sei se foi a 13 ou foi a 4, eu nem lembro mais. Na verdade, eu não percebi que ainda tinha aqui uma alternativa, que no caso era a E. Eu analisei todas, excluí todas, né? E, por exclusão, ficou faltando apenas a D. Então, seria o nosso gabarito. No entanto, tinha a E ainda, né? Então, dessa forma, eu concluí aqui. Eu vou salvar e já vou enviar lá no grupo, tá bom? Aí a gente vai conversando aí no decorrer do tempo. E na próxima aí nós vamos falar sobre administração de material. Vamos também resolver questões e comentar um pouco sobre as questões. Beleza? Então, até mais.